pessoal, eu sou Maite Vester, psicóloga, consultora de diversidade e inclusão, e a gente está aqui gravando mais um episódio da websérie Sem Filtro, uma websérie que a gente criou para comemorar o Dia Internacional das Mulheres e trazer alguns temas que a gente precisa falar ainda quando a gente fala de mulheres nessa sociedade, que ainda é uma sociedade muito machista e centrada nos homens. Hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial. Esse episódio pode dar muito bom ou muito ruim, a depender da visão. A convidada que está aqui comigo hoje é a minha mãe. E a gente escolheu um tema para falar, que é um tema que a gente tem em comum, que é o tema da maternidade e principalmente da maternidade solo. Hoje, a princípio, é o último episódio da nossa websérie. Não sei aonde os caminhos vão levar a gente depois daqui, mas eu queria convidar a todos que vocês sigam o canal do Mundo Digital. Quero agradecer muito esse convite de ter feito essa websérie. Foi muito legal para mim, uma experiência nova, gravar conteúdo, principalmente conteúdo para o YouTube. E também convido vocês a me seguirem no Instagram, @maitevester, para continuar aí conversando sobre essas temáticas, que são temáticas que nós mulheres precisamos falar e também tirar os filtros para entender melhor o que a gente leva ou não para nossa vida. Então hoje eu tô com a minha mãe, gente. Mãe, eu queria que tu se apresentasse pro pessoal. Quem é você, dona Verônica? Meu nome é Verônica Wester e eu sou mãe da Maitê e vó do Joaquim e do Henrico. Sou aposentada, mas trabalho ainda, porque cuido dos meus netos para minha filha conseguir fazer o trabalho dela tranquila, né? Não sei se eu vou conseguir gravar. Quando a gente tava pensando em gravar, gente, eu já chorei várias vezes, tá? Porque a minha mãe é a minha inspiração. Tudo que as pessoas me elogiam, eu sou, porque ela é antes de mim. Enfim, vai ser difícil. Você é boba, guria. Palhaço. Mãe, queria que tu falasse um pouquinho de como... Tu não pode chorar, tu nunca chora, cara! Não tô chorando. Queria que tu falasse um pouquinho, né? Hoje a ideia é a gente comparar a tua vida como mãe solteira, mãe solo. Eu até quero contextualizar, né, que a gente não usa mais o termo mãe solteira, porque ser mãe solo não tem nada a ver com a questão do estado civil. Inclusive, hoje, muitas mulheres são mãe solo dentro de um casamento. A gente é muito solitária na maternidade, cuidando dos filhos e sendo a principal responsável por eles, tanto não só financeiramente, porque hoje no Brasil a maior parte das casas, das residências, é chefiada por mulheres, quando a gente pensa na questão financeira, mas também a maternidade solo diz respeito a uma educação que a gente faz sozinha, a tomar decisões sozinha, a resolver os problemas sozinha. Então hoje a gente não usa o termo mãe solteira, que era o termo que se usava lá na década de 80, quando eu nasci, a gente usa o termo mãe solo. E daí eu queria que tu falasse, mãe, um pouquinho da nossa história, né? Quantos anos que eu tinha quando a gente ficou sozinha, quais foram os desafios que tu lembra, né? Lá na década de 80, se tornando uma mãe que vai criar uma filha sozinha. Sim, eu engravidei, eu tinha 27 anos, com maior consciência do que eu queria, ter uma filha. E aí, mas o meu casamento só durou 3 anos. Aí, com 1 ano e 3 meses, a gente ficou sozinha. E aí eu retornei no mesmo emprego que eu tive desde os 14 anos, retornei, fui muito bem recebida, e dali começou nossa luta. Eu já não tinha mais pai, não tinha mais mãe, tinha bastante irmãos, mas não moravam perto. E assim, com quem que eu contava? Contava com um vizinho, com uma vizinha, para conseguir te criar e cuidar. Porque naquela época não tinha as creches que tem hoje. Tinha creche domiciliar, mas os horários dos empregos não batiam. Então, foi assim que nós fomos levando, assim, trabalhando, na geral, ainda o dia todo, e te levando para um lado, te levando para o outro. Dormia no domingo à noite, não sabia se na segunda conseguia ir trabalhar, se tinha apoio de alguém para te cuidar, mas assim seguimos, graças a Deus. E é uma coisa que a gente vivencia hoje com os meninos também, né, mãe? Porque os meninos frequentam a escola, mas por que a minha mãe parou de trabalhar fora? Porque a gente tem uma condição financeira para isso? Não, ainda não temos. Mas porque não tem como
Agora o meu filho mais velho vai meio período, né, mãe? Não tem onde deixar ele. Então, ou a mãe ficava em casa para me ajudar, ou a gente não teria como fazer a logística com o Joaquim, que é mais velho e tudo mais. E eu tenho uma memória, tu não sei se tu lembra disso, né, mãe? De ir num ônibus, acho que ainda de madrugada, para ficar na casa de uma senhora perto do emprego que tu trabalhava. Sim. Tanto que nem durou muito tempo, porque era terrível, né? Eu lembro eu indo sendo acordada de madrugada para ir e tal. Hoje a gente fala muito sobre rede de apoio, né? E muita mãe vai se identificar com isso. Que eu acho que a minha mãe vivenciou isso também, né? De uma preocupação de deixar os filhos com estranhos também. Às vezes a gente tem que cuidar com pessoas que não são do nosso núcleo familiar. Então, quando a gente fala de rede de apoio, não necessariamente são pessoas do nosso núcleo familiar. Inclusive, né, mãe, no final das contas, com quem eu passei a maior parte da minha infância? Foi com a tua avó, de criação. Foi uma senhora que me acolheu, que, na verdade, ela vendia o leite para eu dar para você, e ela se prontificou a ficar contigo. Ela mudou o horário de trabalho dela, que era diarista. Eu fazia um período, ela fazia outras. Às vezes eu tinha que levar você até no meu local de trabalho, que era no centro da cidade. Aí ela saía do local de trabalho dela, pegava você e ia para casa. E eu chegava em casa só às 10 da noite. Aí, como a gente morava numa subida, assim, que era difícil ir de noite para casa contigo no colo, aí ela sempre dizia, vamos achar outro lugar para vocês morar, vamos achar outro lugar para vocês morar. Aí ela disse, vamos vender tua casa e vamos comprar. Aí ela fez a cabeça da sogra e do marido dela para vender um terreno, que eles tinham um terreno grande, para vender um pedaço para a gente. Aí assim a gente fez. E até hoje nós estamos morando do lado dela. Hoje ela está com 86 anos e já moro lá há 33 anos. Minha avó de criação, a dona Gundi, né? Hoje meus filhos chamam ela de Bisa, né? Então domingo ela pega, ela vai lá em casa almoçar de vez em quando, né? Eu chamo os netos dela de netos que ela tem de primos, né? Os filhos dela de tios. E assim se formou uma nova família. Eu acho que muitas mulheres vão se identificar com isso, porque quando a gente fica sozinha, que foi o caso da minha mãe, a gente vai ali formando uma nova família, né? Uma nova configuração familiar para dar conta dessas demandas que são as demandas da criança e tudo mais. E mãe, e financeiramente, assim, né? Tu tá falando que tu trabalha, tudo mais, mas como que era essa questão financeira, assim? Tu tinha apoio financeiro? Não, nunca tive apoio financeiro de ninguém, sempre foi eu. Aí, quando tu cresceu um pouco mais, nunca deixei de ter 2 empregos, porque as coisas eram mais, não sei, diferente do que hoje. Não tinha, a gente não precisava ter tanta coisa tecnológica, tanta coisa. Então a gente ia no mercado, comprava o que precisava, comprava as roupas e vivendo assim. Não sempre foi, mas sempre no perrengue, sempre nós duas. E quando ia no mercado, dizia, hoje nós podemos comprar isso e aquilo. Aí, inclusive, tu dizia assim, tá, não dá de comprar nada, mas uns chicletes dá, né? Não, uns chicletes eu compro. E foi sempre nesse ritmo. Assim, né, deixar claro que eu tenho pai, gente, eu conheço meu pai, eu convivi com meu pai até ali em torno dos 14 anos, inclusive eu ia aos finais de semana na casa dele. Não vou entrar, né, enfim, na intimidade da coisa, mas em resumo, meu pai era um empresário, agora nem não tenho mais contato há muitos anos, teria condições de me pagar uma pensão. Mas, mãe, por que tu não recebia essa ajuda financeira, que era um direito meu já desde a década de 80? Olha, até tentei ir atrás, mas na época não era fácil tu falar com o advogado. Ele era uma coisa muito distante da gente. E o pessoal que convivia comigo, assim, no trabalho, nos vizinhos, sempre dizia assim, cuida, porque se tu não puder provar, tu vai acabar sustentando ele, cuida. E aí eu sempre fui deixando e ficou por isso mesmo.
E eu trouxe essa pauta, né, a questão da pensão, gente, porque hoje os meus filhos, né, eu tenho tudo um acordo assinado, né, com meu ex-marido e tudo mais. Hoje foi muito fácil até, eu quero agradecer a minha advogada, Camila Zwang, que quando eu me separei, ela prontamente, né, uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, se ofereceu para fazer todo o processo, mas confesso para vocês que é um sentimento às vezes ambíguo, assim, né? Por exemplo, hoje a pensão sai diretamente da folha de pagamento, a gente não tem que ter um debate sobre isso, o que me traz uma tranquilidade, eu não preciso me incomodar, né? Porque a questão do dinheiro é uma questão difícil para todo mundo, assim, né? Se não tiver um acordo assinado, minha impressão é que as coisas não funcionam. Eu acho que a maioria das mulheres tem essa impressão, né? E o sentimento ambíguo que eu cito para vocês é no sentido assim de que eu não acho que deveria ser assim. Eu acho que as pessoas deveriam, por conta da paternidade, da maternidade, ter esse desejo de prover para as crianças e se acertar sem ter que assinar documento nenhum. Mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam, né? E a minha vida teria sido muito diferente, né? Se a gente tivesse uma condição financeira, se tivesse mais uma pessoa ali para ajudar a prover o que eu precisava, minhas necessidades crescendo. Então, hoje, para a mulher que tem dificuldade, sabe, de ir atrás de um advogado, de cobrar pela pensão, e, gente, parece assim que eu tô falando uma coisa do século passado. Não, eu faço muitas trocas com muitas mulheres e eu escuto ainda falar da dificuldade que é cobrar a pensão, fazer justiça daquela pensão, e não é uma coisa para nós. Inclusive, né, gente, tem muito meme na internet, né? A piada dos R$ 300 da pensão. Mesmo que sejam R$ 300, que esses R$ 300 cheguem para você poder suprir as necessidades da tua criança. Não é o direito meu, né? Não é o direito meu enquanto mãe, é o direito da criança para ter uma condição de vida que seja uma condição digna e que ela possa acessar o que ela precisa para se desenvolver. Mãe, tem uma outra coisa, né, que a gente fala bastante hoje em dia nas redes sociais, que é a questão da sobrecarga mental que a gente tem enquanto mãe. Tu se sentia, assim, sobrecarregada em relação a como resolver as coisas, sobre a minha saúde, sobre a minha educação? Como é que tu via isso? Tu lembra disso? Lembro, sim. E era difícil demais, porque não tinha ninguém para me apoiar, as coisas eram tudo longe, para se precisasse levar no médico, alguma coisa. Só que tu fosse sempre uma criança que nunca deu trabalho em escola, graças a Deus, sempre foi uma boa aluna e sempre consegui... Saúde dava problema, né, mãe? Não, a saúde, realmente, você foi uma criança muito cheia de coisinhas. Aí tinha época que tinha que deixar de comer alguma coisa para comprar o remédio, porque era caro demais e a gente não tinha acesso a SUS como tem hoje, era tudo no grito. Ou tu compra ou tu não compra, né? E essa questão da sobrecarga, né? Por que eu cito essa parte? Assim, hoje eu vivo outra realidade, né? A minha mãe tá o tempo todo, a gente mora junto, né? E a minha mãe divide ali os afazeres de casa e tudo mais. Mas eu ainda me sinto muito sozinha quando a questão é tomar decisões. Então, isso que a mãe fala de médico, né? Hoje eu não tenho mais plano de saúde porque eu sou CNPJ, por exemplo. Então, eu tenho que o tempo todo pensar como eu vou fazer para acessar um médico, para levar no médico, e daí são várias coisas, né? Agora eu tô com 2 filhos em 2 escolas diferentes. Esses dias eu até brinquei, né? Eu tinha 2 reuniões de pais em 2 lugares diferentes, em 2 dias, em 2 horários diferentes. E que eu tinha que dar um jeito de estar nos 2 lugares. Outras coisas que a gente vai pensar ali, a questão da solidão também, no sentido de... Eu não sei se tu se sentia assim, né, mãe? Mas eu hoje tenho muito medo de morrer. Eu penso nisso, né? Por exemplo, eu viajo muito a trabalho e minha mãe fica com os 2, né? E eu penso, meu Deus, quem vai cuidar deles se acontecer alguma coisa comigo, né? E como que eu vou deixar essas 2 crianças no mundo? Porque, gente, não é que eles não... Eles têm pai também, ele paga pensão e tudo mais, mas é num outro lugar essa solidão, assim, de não sentir que tem alguém ali que vai dar o apoio, aquele apoio que tu daria, talvez, né? A condição que tu busca pelas tuas crianças. Eu acho que muita mãe vai se identificar com isso, assim, que a responsabilidade da coisa tá muito em cima da mãe. Tu tinha esse sentimento também? Sim.
Tudo era em cima da gente. E mesmo quando as mulheres diziam se bem casadas, na verdade, elas que faziam tudo. Naquela época era assim, o marido era o provedor e a mulher era a empregada. E fazer tudo, o prático era com ela. Os perrengues das crianças doentes era com elas. Faltar no serviço por causa de levar uma criança no médico, ela que desse um jeito. Então, eu me sentia sozinha, sempre sozinha. Não sentia solidão por ser uma mulher solteira e ter um filho, mas por não ter apoio de ninguém. Que alguém dissesse, não, pode ficar sossegada, vai trabalhar que eu vou. Hoje eu falto, eu fico com teu filho. E essa questão da sobrecarga, assim, a gente tem uma sociedade que está avançando, né? Então as mulheres foram para o mercado de trabalho. Mas isso que a minha mãe está trazendo, de que a mulher antes, né, ficava em casa, cuidava dos filhos e tomava as decisões, agora ainda continua assim. A mulher fica em casa, né? A mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que tomar as decisões, resolver os problemas, mas ela ainda vai o dia todo trabalhar fora. Então a gente não está chegando no equilíbrio, né? Então quando a gente fala do Dia das Mulheres, do Mês Internacional das Mulheres, é falar sobre isso. Como que a gente faz para que a nossa sociedade avance no sentido de que essa sobrecarga não fique só em cima das mulheres. Porque a gente vê ainda um movimento dos homens, o homem vai e trabalha, mas a mulher também trabalha. Só que quando entra dentro de casa, é ela que tem que dar conta de todo o resto, e ele vai pro sofá, né? Assistir televisão, relaxar. Então a gente ainda não mudou essa dinâmica para que seja de fato justo para as mulheres, para que a gente possa ter um equilíbrio e a conta fechar, né? E até, né, trazendo essa questão da sobrecarga da mulher, hoje a gente já entende que esse trabalho doméstico, o cuidado, né, o trabalho do cuidado, o cuidar de alguém, seja dos filhos ou seja até aquela mulher que fica cuidando de algum parente, dos pais que tiveram, né, que vão envelhecer e vão ficando doentes, esse cuidado ele tem valor. Ele é inclusive dinheiro, porque um homem ou até eu no caso, vou pegar o meu exemplo, para eu sair hoje e eu viajar uma semana a trabalho e esse recurso financeiro entrar dentro da minha casa, tem alguém que está lá trabalhando, que é a minha mãe, cuidando das minhas crianças, cuidando da casa, resolvendo as coisas para mim. Isso é valor monetizado. E hoje a gente tem esse olhar. Antigamente, não. A mulher que ficava em casa, ela não tinha Era como se ela estivesse prestando um serviço gratuito. Hoje a gente tem entendimento, né, que isso também é economicamente, isso suporta a economia, inclusive, né? A nossa economia roda por conta dessas mulheres que ficam em casa fazendo esses serviços que não são, que não recebe salário, mas que é um valor para a sociedade, né? Mãe, eu tenho algumas memórias, assim, de quando eu era mais nova, tudo, né? E uma das lembranças que eu tenho é que quando eu entrei na escola, na escola regular, já eu tinha uns 7, 8 anos, num primeiro momento eu lembro deles te chamarem na escola para falarem que eu não conversava, que eu era muito introvertida. Coragem, né, gente? Mudou bastante coisa. Que eu era muito introvertida, que eu não conversava com ninguém, e sugestionaram ali que isso seria a falta da presença do pai em casa, que eu teria alguma situação a ser resolvida. E depois, meses depois, eu lembro deles te chamarem de novo para falar que eu falava demais e que eu fazia bagunça. E também falarem que isso tudo era falta de pai, de tu tá me criando sozinha, que faltava alguém dentro da nossa casa para organizar as coisas. Como é que tu via isso naquela época, né? E se tu sentia, assim, julgamentos pelo fato de tu ser uma mãe solo naquela época, porque eu não sei como é que a sociedade te via, o que tu escutava. Pois é, Maite, eu nem sei como te responder essa pergunta, porque naquela época, além de eu precisar dar muito duro para dar conta do meu trabalho, das coisas de casa, e eu, para mim, tu era perfeita, não tinha erro. Eles me chamavam lá por causa que tu não ria, depois porque tu ria demais, eu ficava sem saber, sem ter opção,
porque eu pensava assim, ó, se nos cadernos dela tá tudo em ordem, nas notas tá tudo em ordem, então vamos seguir em frente. E fomos assim, porque tu ficou todo o ensino regular numa escola, na mesma escola do lado da nossa casa. Eu não via por que me preocupar. Mas o que as pessoas falavam assim? Ah, não, as pessoas diziam que era falta de pai, porque não tinha alguém de pulso firme, porque não tinha alguém para aconselhar. E era assim, já não tinha eu não tinha nenhuma referência paterna, já não tinha avô, os tios moravam longe. Aí eu me sentia julgada todo dia, né? Aí saía do trabalho e pensava, meu, o que vai ser hoje? O que vai ser escrito naquela agenda hoje? Na verdade, a agenda nem tinha só um bilhete. Vai vir bilhete hoje? Gente, eu era muito nerd na escola, tá? Inclusive, eu sempre pergunto pra minha mãe o que ela fez, porque eu chegava em casa, né, mãe, às vezes sozinha, a mãe tava trabalhando, e eu estudava a tarde toda por conta própria. Isso no primeiro, na primeira parte ali no fundamental, tá? O ensino médio é outra história, tá, gente? Mas no ensino fundamental ali, eu estudava muito, só tirava nota boa, né, mãe? E até queria te perguntar, assim, essa questão da educação, tu cobrava de mim, assim, porque eu sempre tive pra mim muito claro que eu tinha que fazer faculdade. Isso era uma prioridade da minha vida. E eu não sei como que tu me passou isso, assim. Não, eu te passei isso falando que tinha que estudar para tomar as rédeas da tua vida, porque sem estudo não ia adiantar nada. Eu não tive estudo porque me colocaram para trabalhar, queria ser jornalista, não me deixaram. Olha Não, ela, falando programa, gente. não, vai trabalhar. Me dava uma bicicleta, eu tinha que andar pelas fábricas perguntando se tinha vaga. Eu não ia, passava direto, chegava em casa e dizia, não tem. Porque eu queria estudar, mas o pai dizia, não, vai para trás de um fogão, depois vai para trás de um fogão. Aí até que um vizinho trouxe uma notícia que tinha uma vaga na empresa dele. Lá eu fiquei por mais de 22 anos. Mas aí eu sempre passei para ti. Eu nunca disse assim, ó, não estuda que tu vai virar lixeiro. Isso não. Eu só dizia, vai, faz a tua vida, porque a vida com estudo é bem melhor, é sacrificante. Porque para chegar numa faculdade não é fácil. Mas tu tem que... Aí, com o passar dos tempos, tu começou a passar na frente da FURB de ônibus, tu dizia assim, um dia eu vou subir essas escadas. Eu disse, tá, filha, pensa assim, um dia tu vai subir essa escadaria da FURB. E assim foi. Pausa. Não, vai deixar gravar. E eu me formei, né, gente, fiz psicologia pela FURB, e me emociono em falar disso porque na época eu lembro que o salário mínimo era R$ 700, né? E a mensalidade da FURB era 800. E quando eu entrei lá, eu lembro de ter pagado a primeira parcela, eu paguei a primeira mensalidade. E a mãe disse, como assim? Como é que tu vai pagar o resto, né? Eu já trabalhava desde os 14, né? Eu entrei na FURB com 19. E eu falei pra ela, não, nós vamos dar um jeito. E a gente deu, né, mãe? Terminei a FURB, assim, né? Ganhava bolsa, ia atrás, né? Trabalhei como palhaço, gente, final de semana, né? Trabalhava no Xerox da FURB. Mas, enfim, de alguma forma, minha mãe traduziu pra mim que a educação era o caminho pra eu mudar a nossa vida. Não que hoje a gente esteja ricas, né, mãe? Mas, com certeza, a realidade que a gente vive hoje é uma realidade transformada pelo fato da minha mãe ter me deixado estudar. E eu lembro que, como a mãe era empregada doméstica na época, as pessoas acharam um absurdo eu ir para a FURB, porque era na época que a Uniaselv estava surgindo com uma promessa de cursos mais baratos, inclusive, né? A FURB era muito cara na época. E todo mundo falava, por que essa menina tem que ir pra FURB? Mas esse era um sonho que eu tinha, né? Porque a minha mãe tinha colocado na minha cabeça, e naquela época a FURB
Era a FURB, né? Eu acho que ainda é, né, gente? Uma universidade mesmo, né? Onde eu ia estudar, enfim, fazer pesquisa, fazer extensão, e foi o que eu fiz durante 5 anos e meio, assim. E com muita luta, muita batalha, né, mãe? A gente conseguiu, eu me formei. E eu lembro que no dia da formatura, todos os meus professores choraram, porque eles me conheciam, sabiam o perrengue que era pra eu estar lá na FURB, né? E daí, quando eu entrei, a minha mãe tava bem na primeira cadeira, assim, pra eu passar pra entrar no teatro, e ela tava chorando copiosamente, e eu chorando, e quando eu subi pra pegar meu diploma, a professora chorando. Então foi um momento bem emocionante pra mim, eu sou muito feliz, formada, porque eu acho que é uma das principais realizações da minha vida mesmo. Mãe, antes ali a gente tava falando das questões dos julgamentos e tal, né? E eu lembro que na adolescência eu dei um pouquinho mais de trabalho, assim, né? E eu lembro de algumas profecias também que a gente escutava de pessoas falando, porque que eu ia desandar, que eu ia seguir um caminho errado, assim, porque eu não era aquela jovem, não sou até hoje, né, gente? Eu não sou uma pessoa conservadora, eu não era na época, né? Eu era muito de festa, eu tinha muitos amigos, né? E daí eu escutava de pessoas próximas falando, né, que eu ia desandar, inclusive fazendo profecias, né? De que eu ia ser mãe muito cedo, de que eu ia acabar engravidando, ou de que eu ia seguir um caminho muito errado. Tu lembra disso? E como é que era isso pra ti, assim? Tu sentiu medo em algum momento de que tu não tinha dado conta? Não, eu lembro de quem foi que falou também, mas no fundo eu pensava assim, não, isso não vai acontecer porque eu orientei, só mesmo se ela quiser fazer alguma coisa para me desaforar. Isso não vai dar errado. Eu sempre caminha foi isso que eu sempre passei para ti. Fazer a tua vida, não se importar com o que os outros falem. Vai, segue o teu coração, porque não adianta os outros ficar contra. Se a gente tem objetivo na vida, a gente vai ter. Como eu sempre pensei em ter uma filha e criar sozinha, se fosse o teu caso, a gente ia prosseguir. Mas não, tu queria estudar. Eu botei na tua cabeça que antes de tudo, estudar, fazer a tua vida, depois pensar em se apaixonar, ter filho e tudo isso. E de fato eu esperei pra me formar, gente. Tipo, eu tava bem certa que só podia engravidar depois. Muito do que tu falou, assim, né, mãe, dessa. A gente não tem como saber se as coisas vão dar certo, né? Esse sentimento eu também tenho, assim. Se a gente vai dar conta, se eu tô educando da forma correta, se no futuro, né, vai dar tudo certo. Agora a gente tá vivenciando, por exemplo, o momento do meu filho mais velho ter iniciado agora a alfabetização. E daí eu falei pra minha mãe, eu fui alfabetizada numa outra época, né? Então, com 3 anos, a creche já alfabetizava a gente, desde os 3, já lia as letrinhas e tudo mais. Então, quando eu entrei na primeira série, eu sabia ler. E hoje já é diferente a educação, né? A gente nunca estimulou o Joaquim nem a pegar um lápis, né? Então a gente deixou pro momento quando fosse pra primeira série. E agora já tá me batendo um desespero. Será que eu fiz certo, né? Será que eu devia ter estimulado antes? E essa incerteza na educação, eu acho que ela nunca passa, né, mãe? Nunca. Agora, hoje em dia ainda, tu com 30 e poucos anos, a gente se preocupa, né, de saber pensando que rumo que ela vai tomar agora, né? Porque a cabeça da gente é um forninho, né? Se botar a brasa lá dentro, vai embora. Mas eu não incomodo mais, gente. Eu sou bem calminha. Né, mãe? Sou bem tranquilinha. E o que eu queria trazer, assim, hoje nesse episódio, né, gente, é um comparativo, assim. Esses desafios que a minha mãe vivenciou, eu vivencio todos eles, talvez de uma outra forma. Eu acho que eu tenho mais acesso à informação do que a minha mãe tinha na época, para tomar decisões diferentes do que as decisões que ela tomou, né? Mas eu tenho outros desafios, né? Porque a gente tá num mundo totalmente diferente. Então, por exemplo, a minha mãe não tinha que se preocupar com as telas. Hoje eu tenho que me preocupar se meus filhos estão ficando muito tempo jogando. Eu não tinha que me preocupar com hackers que pudessem, com pedófilos virtuais, né? A minha mãe não tinha que se preocupar com isso. Hoje já é uma preocupação que eu tenho diária, né? Então, são mudanças na maternidade. Só que tem coisas, gente, que não mudaram. Que é essa questão, assim,
de quando um casamento acaba, ou até mesmo das mulheres dentro de um casamento, e se sentirem muito sozinhas na educação dos filhos, e ali sendo responsáveis prioritariamente por como essa criança vai ser dirigida para o futuro, né? E isso eu acho que a maioria das pessoas ainda vivenciam mesmo agora, e é uma diferença, né, de 37 anos que eu já tenho, e a gente ainda tem isso para lidar na realidade. A gente ainda não conseguiu mudar para que os homens tomem também a frente nessa questão, não só financeira, mas na questão da educação, do estar ali presente para resolver os problemas e também que as questões sejam mais igualitárias entre os homens e mulheres. E pensando nesse comparativo, né, do que era na década de 80 e o que é hoje, tu acha que mudou um pouco de como a sociedade vê uma mãe que é uma mãe solo? Mudou bastante, porque hoje em dia a própria mulher se mostra. Tenho filho, vou criar, vou sustentar. Antigamente não era assim. Antigamente, por exemplo, não era mãe separada, era mãe solteira. Mandava o filho para o interior para ficar com os avós e elas vinham para a cidade trabalhar e mandar o dinheiro. Que eu sei porque eu tenho muitas pessoas conhecidas minhas que foram assim, criaram os filhos longe, iam só ver no final de semana quando dava. Porque era tipo um escândalo social, assim, era ser uma mulher que tinha um filho sozinha? Sim, era um escândalo. E a gente era julgada não por homem, mas própria mulher que diziam que eram bem casadas, julgavam a gente. Se a gente ria demais, é porque a gente era de um tipo. Se a gente ficava mais contraída, não ria, era porque faltava alguma coisa. Então, hoje em dia, não. A mulher, ela bota a roupa que ela quiser e ela vai com o seu filho no médico, mostra, é meu, eu estou sozinha, mas eu preciso criar. Mas antigamente não era assim, não. Mãe, considerando essa tua experiência comigo, né? O que tu daria de conselho, tanto para mim, enquanto mãe solo, e para outras mulheres? Ame os seus filhos, apoiem. Não importa se eles são bonzinhos, se eles são tristinhos ou alegres, vá em frente, lutem, porque a vida é uma luta constante. Para quem é solteiro, para quem é casado, para quem é novo, para quem é velho, é sempre uma luta. É luta em cima de batalha, gente. Tiro, porrada e bomba. E se tu pudesse trazer um ensinamento assim da tua história para quem é mãe solo hoje, qual que é o principal aprendizado da tua história, mãe? O principal aprendizado é que eu deveria ter lutado pelos meus direitos. Tem que lutar, tem que ir atrás, porque a criança precisa, tem suas necessidades e também tem que dividir as tarefas, tanto financeira como, vamos supor, emocional. Tem que ter o apoio de quem é pai também. Pessoal, quero agradecer todo mundo que acompanhou essa websérie do Mês da Mulher aqui no Mundo Figital. Quero convidar vocês a seguirem o canal. Tenho certeza que vão vir mais projetos tão legais quanto esses. Talvez não comigo, mas eu acho que o Mundo Figital vai crescer daqui para frente. A gente vai ver outros conteúdos com outras pessoas trazendo coisas maravilhosas. Fiquei muito feliz de fazer essa websérie. Espero que tenha feito sentido para vocês. Muito feliz de estar aqui com a minha mãe. Mãe, obrigada. Obrigada a você. Obrigada por tudo, tá, mãe? Quer falar? Fala. Não. Não foi fácil, gente, convencer ela a gravar. Tô muito feliz de ter trabalhado essas temáticas das mulheres. Recebi alguns feedbacks, a gente já lançou alguns episódios, então eu tô muito feliz com todo mundo participando, comentando. Então quero também convidar você a comentar, a perguntar, até pra gente entender o que mais que a gente pode trazer nos próximos conteúdos. Eu sou Maite Vester, esse é o Mundo Figital e a gente se vê em breve. Para finalizar a nossa conversa hoje, eu quero falar um pouquinho da minha experiência sendo uma mulher que foi criada por uma mãe solo. Eu sempre pergunto pra minha mãe, né? Mãe, tu se acha uma mulher feminista? Tu achava que tu era feminista? Não sei te responder por quê. E eu sempre brinco com ela, eu falo, mãe, tudo isso que eu sou hoje é culpa tua? Não adianta reclamar.
porque a minha mãe foi uma mulher, assim, que muito pra frente do tempo dela. Porque lá em 1980, ela poderia ter feito outras escolhas, inclusive permanecer num casamento que não fazia ela feliz. E ela escolheu romper aquela relação para seguir uma vida sozinha, e era tão desafiador. Então hoje, muitas pessoas, né, me vendo lá nas redes sociais, porque eu posto muito sobre a minha vida, sobre os meninos, posto a minha mãe. As pessoas têm muito costume de dizer que eu sou uma inspiração, que eu sou guerreira, e tudo isso eu sou porque a minha mãe me ensinou que não tinha como ser diferente, que uma mulher podia ser o que ela quisesse. Ela não fez isso de forma consciente. Ela fez pela forma como ela levou a vida dela. E hoje, se eu tô aqui, né, psicóloga, consultora, tendo a minha empresa hoje, viajando o Brasil, trabalhando, criando meus filhos, tudo isso eu devo porque eu tive um exemplo. E quando a gente fala dessa questão de ser uma mulher guerreira, é muito infeliz que a gente ainda tenha que se colocar nesse lugar. Eu não gostaria de ser guerreira. Eu não gostaria de estar vivendo o que a minha mãe viveu. Eu gostaria, pelo contrário, de ter suporte, apoio, né? Ter alguém para dividir as responsabilidades, que hoje, apesar dos meus filhos terem um pai, e esse pai cumprir com as obrigações que ele tem que cumprir, eu me sinto muito sozinha ainda, né? Eu não sinto que eu tenho o apoio devido. Então, hoje eu me sinto muito empoderada por conta da história da minha mãe, por saber que ela conseguiu e ter muito a crença de que eu consigo também e de que meus filhos vão me dar tanto orgulho quanto eu dou para ela. Então, é nesse sentido que a gente trouxe também a temática para que as mulheres se inspirem assim e reconheçam que a gente não precisaria ser guerreira, né? Que não é legal ganhar esse título, pelo contrário. E como que a gente pode plantar algumas sementes na sociedade para que tanto mulheres e homens consigam compreender que não tá certo do jeito que tá, e como que a gente faz para mudar? Como que os homens vão se colocar mais à disposição e como que as mulheres vão fazer essa cobrança, como a minha mãe falou, uma cobrança por direitos das mulheres, mas também dessas crianças, né, que nascem, que muitas vezes vão ter menos recursos para viver, menos apoio, até emocional, por conta dessa falta das figuras que deveriam estar ali fazendo parte da vida dela. Ô mãe, assim, né, a gente falou dos perrengues, dos desafios. Tem alguma parte boa de ser mãe solo? Existe na tua pessoa, porque eu acho que eu, quando olho para ti, olho para o teu trabalho, olho para os teus filhos, eu me sinto orgulhosa. Eu contribuí para aquilo ali. Então, não é de todo ruim. E eu sempre fui uma pessoa assim, que eu acho que a pessoa não deve ter felicidade porque tem uma casa, tem um carrão. Ela tem que estar por dentro feliz. Tem que se encontrar dentro de si mesma. Então, eu quero que tu também consiga achar isso para ti, que não é nos status, não é na fama, é no bem-estar, tu e a tua família, tuas crianças, certo? Certo, obrigada, mãe. Ay, one time like